vamos conversar sobre esse tema que vocês estão observando aí no nossa tela. Vamos falar sobre profecias, sobre profetas, tentar refletir um pouco nesse tema tão importante na literatura bíblica, mas tão mal compreendido. Essa é a grande verdade. Muito se fala sobre profetas, muito se fala sobre profecias, mas a mesma quantidade que se fala a respeito desse assunto, a maneira como as pessoas compreendem esse assunto é uma maneira muito diminuta, complicada e que acaba empobrecendo a própria importância na questão dos profetas e das profecias na Escritura. Então, hoje vamos falar aí sobre profecias, profetas e êxtases. No próximo domingo vamos falar sobre o Elias e os outros cultos, falando sobre um outro período da profecia. Depois, no dia 21, sobre livros e aventuras. E finalizando mesmo, no dia 28, vamos falar sobre o olho do peixe e o olho do gato. Trocadilho aqui, depois vocês vão entender o que significa isso. Mas, quando a gente for falar sobre o profeta, você já imagina um sujeito barbudo, com uma roupa esquisita, falando a respeito que o mundo vai acabar, nossa banda, não, quantas vezes a gente não viu isso, né? Porque 2000 chegará, 2000 não passará. O que mais? Umas profecias mais ou menos assim, né? Eu, quando era criança, eu via muito isso, né? Ou então, a minha avó chegava e me dizia assim: olha, você sabe, né? O profeta disse: o mundo, a primeira vez, acabou com água. A segunda vez vai acabar com fogo. Essas profecias aí. Isso sem falar em outro tipo de profecia, né? Chega aqui, o Janderson veio na igreja, eu olho para o Janderson: eis que eu te digo que você vai casar. Claro. Tá marcado, né? Amém, né? E daí ele, para completar, ele diz: eu recebo, né? Não é? Então a profecia tem dessa, né? Quando a gente pensa em profecia, a gente já imagina isso, né? Alguma coisa mais ou menos nesse nível. Ou que o mundo vai acabar, ou alguma coisa relacionada ao meu futuro. Isso está errado? Não, está certo. Profecia é isso também. Só que não é só isso, né? Tem muito mais coisas envolvendo profecias e profetas do que pensar no fim do mundo ou nas coisas que vão acontecer comigo no futuro, né? Na verdade, se a gente for colocar numa espécie de um cronograma, né, de uma ordem de proporções, fim do mundo e futuro é uma parte bem pequena da questão profética. Profecia tem muito mais a ver com a vida da pessoa no presente, com a sua fé, né, com a maneira como ela se relaciona com Deus, do que como a questão do futuro ou de que o mundo vai acabar ou não, né? Profecia tem muito mais a ver com essa realidade do que com essas questões que eu acabei de mencionar. Eu separei aqui uma espécie de um resuminho, né? Profecia é a mensagem de Deus anunciada por meio de um profeta a respeito da vida e fé de seu povo. As profecias tratam, às vezes, do futuro. A profecia sempre possui um intuito pedagógico de ensino e combate ao pecado individual, coletivo e estrutural. O que eu quero dizer com isso, gente? Que a profecia e o profeta, eles nunca são algo que não tem uma razão pedagógica, que serve para ensinar, para reparar um problema, para consertar a direção. Caso contrário, não haveria razão disso, né? Por exemplo, como eu brinquei com meu amigo Janderson aqui, tenho liberdade, né, com ele, para brincar com ele. Eu falei: olha, eis que você vai casar, né? Qual que é o caráter pedagógico disso? Vamos pensar. O que ele está aprendendo com isso, né? Qual que é a aresta, o problema que Deus quer resolver na vida dele, usando alguém para chegar e falar para ele: eis que você vai casar.
Quer dizer, né? Aí tá, né, o Daniel já soprou ali, tá só colocando medo no menino. Né? Só tá colocando medo no garoto, né? Não, quer dizer, a profecia, tanto o profeta quanto a profecia, desde sempre, ela sempre tem um caráter de ensino, de transformação, de mudança, de conversão. Ela nunca é algo relacionada aos meus bens, ou a aquilo que eu quero que aconteça, ou enfim. Ela sempre tem esse caráter de profunda transformação. Caso contrário, ela é uma profecia falsa. Caso contrário, ela não serve para nada. Muitas vezes ela serve só para massagear o ego de quem está ouvindo ou de quem está falando. Isso acontece muito no que diz respeito à profecia. Quando a gente pega a profecia bíblica, né, no Antigo Testamento nós temos uma vasta literatura profética. Né, muitos profetas antes de Jesus profetizaram e depois de Jesus continuaram profetizando, mas em ordem bem menor, porque no Novo Testamento o ministério dos apóstolos acaba assumindo esse caráter profético, né, profético de ensino, porque profecia também tem a ver com ensino. Mas no Antigo Testamento não, a gente vê várias fases da profecia. Por exemplo, a primeira parte da profecia são os profetas do êxtase. O que é o êxtase, pastor? Você já pensou naquela droga que a turma vende nas raves, né? Mas não é isso não. Né? Não é esse tipo de êxtase. Eu sei que primeiro, infelizmente, as pessoas lembram disso, né? Mas os profetas do êxtase têm a ver com essa questão de um arrebatamento, de um transe que os profetas entravam lá no Antigo Testamento. Então, a primeira parte do caráter profético lá na Bíblia tinha a ver com êxtase, eles profetizavam a partir de uma experiência arrebatadora com Deus. Então é a primeira parte do caráter profético. A segunda parte já eram os profetas que operavam grandes milagres, que é o Elias, o Eliseu e outros. Né? São profetas que faziam coisas que eram incríveis, né? Que não é coisa que você vê todo dia. Né? Tipo, descer fogo do céu e por aí vai. Depois nós entramos numa outra esfera da profecia, que é os profetas que escreviam. Né? O Isaías, o Jeremias, o Ezequiel e tantos outros que escreveram seus textos. Mas todos esses profetas, eles sempre profetizaram para que o povo vivesse momentos de transformação, de mudança, de conversão, de conserto na sua vida com Deus. Sempre o caráter profético foi esse. Nunca foi algo frívolo, algo lançado ao vento, algo que foi banalizado. A profecia sempre foi coisa muito séria. A profecia sempre foi algo muito transformador. A profecia nunca foi essas coisas que a gente vê por aí hoje. Né? Olha, eu estou profetizando aqui na sua vida que você vai comprar um carro novo. Estou profetizando aqui na sua vida que você vai ganhar na loto. Nem tem loto mais, né? Agora tem loto ainda ou não? Não tem mais. Né? Mega Sena. No Show do Milhão. Não tem mais também. Tô ruim, né? Isso, obrigado, Fabiano. No Rondon Cap. Né? Rondon Cap. Ou então aquelas profecias mais absurdas, né? O sujeito vai lá, morre. Olha, não é que eu tinha tido um sonho. Sempre é depois, né? Nunca é antes. Né? Muito raro é antes. Mas depois, olha, não é que fulano teve um sonho mesmo que fulano ia morrer. E não é que ele morreu. Né? Sempre é depois, nunca é antes. Então a gente sempre tem essa questão profética muito, muito extraviada, muito mal compreendida, muito banalizada e que empobrece o caráter profético. Agora, quem que é o profeta? O profeta não é um sujeito que única e simplesmente adivinha o futuro ou fica adivinhando as coisas da sua vida. Profeta, na maioria das vezes, é uma pessoa que foi chamada por Deus para ensinar, foi chamada por Deus para exortar, foi chamada por Deus para indicar o caminho, e não é uma pessoa livre de problemas, ou de dúvidas, ou de dificuldades. Pelo contrário, na Bíblia,
a gente vê que os profetas todos sofriam com diversas crises, inclusive existenciais. O texto que eu li no começo do culto, vocês viram muito bem o Jeremias. Eu quero que você vá lá e profetize, mas eu não sei nem falar. Eu sou moleque. Mas não diga que você é moleque, porque eu chamei você para poder falar, rapaz. Você vai falar. Não, eu não quero falar. E daí Deus dá uma prensa nele e ele vai falar. Então, isso aconteceu com Jeremias e com outros profetas diversos. O próprio Daniel, né, também sofreu com essa questão. Por quê? Porque o profeta é uma pessoa comum. O profeta é uma pessoa que é reconhecida pelo povo. E como tal, essa pessoa, ela muitas vezes se autodenominava profeta. E para a gente poder entender melhor a questão de adivinhar futuro, de essas coisas todas que tem a ver com a profecia, eu trouxe para vocês, eu sei que é chato isso, mas é importante que vocês saibam, as 3 palavras no hebraico, eu transliterei ela para o português, para que vocês pudessem ler aí, as 3 palavras no hebraico que tem a ver com profeta. A primeira palavra é o Navim, que é aquele que fala, é o profeta que é chamado por Deus. Esse é o Navim. O Jeremias é um Navim, Deus chama o Jeremias. O Ezequiel é um Navim, Deus chama o Ezequiel. O Jeremias é um Navim, é um homem chamado por Deus para uma missão específica, para profetizar a vontade de Deus. E depois nós temos o Ish Elohim. O que é o Ish Elohim? O Ish Elohim é o sujeito que não foi chamado, mas ele é reconhecido como tal, como um homem de Deus. O sujeito olhava para Elias e falava, esse cara é um homem de Deus. Por quê? Porque ele faz umas coisas incríveis. O sujeito é um homem de Deus, porque ele tem uma comunhão, Deus é assim, ó, um em carne. É um homem de Deus. Então o pessoal olhava para o Elias, o pessoal olhava para o Eliseu, o pessoal olhava para o Ágabo, o pessoal olhava para uns profetas lá e falava, esse é o Ish Elohim, esse é o homem de Deus. E agora sim que vem a confusão, que é essa última palavra aí, que é o Roer, que é quando o sujeito adivinhava o futuro. E era pouca gente que fazia isso. O sujeito, quando ele tinha uma premonição. Por exemplo, o Ágabo, que é um profeta já do Novo Testamento, ele chega num lugar assim, ele tem uma cinta, ele pega aquela cinta, ele amarra as mãos e fala, olha gente, eu não conheço de quem é esse cinto aqui, ó. Mas o cara que é dono desse cinto aqui, ele vai ser preso desse jeito aqui, ó. Vai ser amarrado assim. E o pessoal olha, de quem é esse cinto? Ninguém queria ser dono do cinto agora, né? De quem era o cinto? Alguém lembra? Do Paulo. Era do Paulo. Daí o Paulo fica tranquilo, Paulo. É outro Paulo. Né? Não, o Paulo, o pastor fez uma profecia, né? Paulo não quer nem usar cinto mais. Né? Daí o Paulo profetizando que o Paulo seria preso e levado para Roma. Quer dizer, esse era um Roer. Era um sujeito que adivinha o futuro. Então, gente, quando vocês lerem na Bíblia, ou quando alguém falar para vocês a palavra profeta, entenda que profeta não é uma coisa só. Profeta não é uma coisa que pertence a mim, ao indivíduo. Profeta é uma função que Deus deu à pessoa, é uma missão que Deus outorgou à pessoa. É um talento, um dom que Deus deu para que o indivíduo fosse um instrumento da vontade de Deus na terra. Né? Isso é um profeta. E profecia, na maioria das vezes, tem a ver com a sua vida agora. Com a nossa... Não era assim com o povo de Israel? Ou vocês acham que... Imagine a seguinte cena. Imagine a seguinte cena. Chega o Isaías, o profeta Isaías, junta o povo na praça. Junta aqui, eu quero fazer uma profecia. Deus falou comigo. E junta aquele monte de gente na praça. Gente, tem uma profecia para compartilhar com vocês. Deus falou comigo. Daqui a 400 anos, a Babilônia vai vir aqui e vai matar todo mundo. Nenhum olha pro outro. Pô, 400 anos? Você não acha que está meio adiantado, não, bicho? E daí cada um vai embora. Quer dizer, não fazia sentido isso. Né? Para nós, muita gente às vezes acha que era assim que funcionava e não. Muitas vezes a profecia tinha a ver com aquilo que estava acontecendo na iminência, no momento da vida do povo. O povo estava em pecado e chegava o Jeremias e falava, gente, é o seguinte, a Babilônia vai vir aqui e vai matar todo mundo. E a gente tem que consertar a nossa vida com Deus, porque eles estão vindo. Entendeu? É a mesma coisa daquele colega que chega para você e fala, olha, é o seguinte, se você não diminuir o jeito que você está comendo gordura, você vai ter um infarto. Você pega e fala, bobagem. É verdade, cara.
Diminui o jeito que você está comendo gordura, senão você vai infartar. E está sendo profeta na sua vida. É chato. Às vezes o profeta é aquele cara chato, mas é o sujeito que às vezes fala a verdade pra gente. Muitas vezes a gente é carente de profeta na nossa vida, porque todo mundo só alisa. Todo mundo só quer falar coisinha boa pra gente. Ninguém quer ser politicamente incorreto. Essa cultura do politicamente correto fez com que a profecia fosse uma coisa meio mal compreendida. E muitas vezes o caráter profético é exatamente esse. É o caráter de chegar e falar a verdade, falar aquilo que precisa ser falado e tocar o dedo na ferida. Como os profetas do Antigo Testamento falavam. Como o Jeremias chegava lá e falava assim, é o seguinte, Babilônia vai matar todo mundo aqui. Daí o rei falava assim, será? Daí ele chamava outros profetas. Vamos ver se está certo isso aí, Jeremias. Chamava os outros lá. É verdade que os caras vão vir aqui e vão matar todo mundo? Daí, nada. Aqui, nossa, tá tudo bênção. Aqui nós temos a Arca da Aliança, aqui nós temos o templo. A mão de Deus está aqui. Nada de mal vai acontecer. Take it easy, fique frio. Daí o que eles faziam com Jeremias? Jogava Jeremias num poço. Isso acontecia antigamente, porque as pessoas só queriam ouvir coisas boas. Claro, hoje não acontece mais isso. Hoje todo mundo quer ouvir a verdade. Hoje todo mundo quer ser incomodado. Mas antigamente não, as pessoas não gostavam de ouvir a verdade. As pessoas gostavam de ouvir as coisas mais prósperas nos seus ouvidos. Algo mais que massageasse mais o ego, né? Alguém chegasse e falasse assim, olha, vai dar tudo certo, você vai ficar rico, você vai ser uma pessoa incrível, o pneu do seu carro nunca vai furar, a sua mulher nunca vai pegar no seu pé, o seu marido nunca vai dormir sem tomar banho, olha, vai ser tudo tranquilo. A sua vida vai ser uma bênção. As pessoas querem ouvir isso só. Só que o profeta, tanto no Antigo Testamento como os verdadeiros profetas de hoje, muitas vezes eles são chatos. Muitas vezes eles são chatos. Então eu peço para que você observe na sua vida se tem algum chato pegando no seu pé. Olhe, tem algum chato pegando no seu pé? Alguém chega e fala para você, olha, sai dessa, cara. Sai dessa que é furada. Ao invés de implicar com essa pessoa, comece de repente a olhar para essa pessoa e será que essa pessoa não é Deus querendo falar comigo, não? Será que essa pessoa não está sendo usada por Deus para me livrar de algumas coisas? Será que eu não estou querendo só ouvir coisas que eu quero ouvir, coisa boa? Coisa que vai massagear o meu ego? Olha esse texto aí de Jeremias, ó. Falando nele. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças a ver se achais alguém. Se há um homem que pratique justiça ou que busque a verdade, eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feristes e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Ou seja, Jeremias está aí falando exatamente sobre essa rebeldia, sobre essa incapacidade, sobre essa falta de coração aberto para ouvir, muitas vezes, uma palavra profética. Uma palavra de questionamento. Uma palavra que nos instigue a mudar. Nos instigue a tomar uma nova direção na vida. Em diversas áreas. Na questão profissional, na realidade de relacionamentos e até na nossa espiritualidade, na nossa fé. E a fé, às vezes é o mais difícil de mudar. Porque a gente só quer, muitas vezes, compreender aquilo que está na superfície da fé. A gente quer ficar ali, ó, só no rasinho. Só no rasinho. Só no leitinho, só naquilo que é legal, só naquilo que é bom, só naquilo que vai massagear o nosso ego, só nas bênçãos, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. A gente só quer o romper em fé. Agora, quando a gente começa a caminhar para o profundo, quando a gente começa a caminhar já para uma dinâmica de intimidade, de crescimento, de busca de Deus, aí muda. Aí muitas vezes nós encontramos os questionamentos.
Muitas vezes nós encontramos os desafios e nós mesmos somos desafiados a fazer diferente. Isso é profecia. Isso é profecia. Profecia tem a ver com essa profunda transformação e presta atenção, e com essa realidade, com esse comprometimento, com esse norte, sempre na mesma direção da mudança, da conversão, da transformação. Isso é profecia e esse é o profeta. Então, profecia e profetas tem a ver com isso, tem a ver com mudança, tem a ver com exortação, tem a ver com chamado à transformação, tem a ver com questionamento. Quantas vezes você se questionou essa semana? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou tomando a decisão certa? Será que eu estou falando de forma correta? Será que eu estou dirigindo de forma correta? Será que eu estou tratando a minha esposa e meu marido de forma correta? Será que meus filhos? Será que eu estou lidando com o meu dinheiro de forma correta? Será que eu estou lidando com a minha espiritualidade de forma correta? Deus nos chama para viver uma realidade profética. Deus nos chama para sermos, primeiro, profetas dos nossos próprios corações. Só o que acontece hoje? Tem um monte de profeta da vida dos outros. Não é? É uma delícia, eu chego e profetizo aqui para todo mundo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Eu dou pitaco a rodo. Mas quando tem que transformar aqui, daí, nossa, que absurdo. Falaram isso. Quem acha que é para falar uma coisa dessa? Daí não gosta. Daí faz beicinho. Daí corre no colo da mamãe. Amados, profecia é algo sério, transformador. E muitas vezes, sabe como que o profeta é reconhecido? Sabe como que o profeta é chamado? Desse jeito aqui, ó. Olha aqui o profeta é por excelência um criador de caso. Por isso, Elias é chamado de perturbador de Israel, mas também criava esperança nos momentos de desespero e crise. Quando os profetas da prosperidade falhavam, Elias foi a Acabe, vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Jeremias 18:16. Aliás, perdão, 1 Reis 18:16. Como que Elias era reconhecido pelo rei? O Acabe, o rei, Acabe não é quando acaba, Acabe era o nome do rei, o esposo da Jezabel. O Acabe olhou pro Elias, o rei. O Acabe era o rei, era tipo o presidente, tipo o Bolsonaro. Imagine, chega o Bolsonaro para você e diz: tá aí você, perturbador do Brasil. É mais ou menos nesse nível. O Elias chegou para o Acabe e disse, o Acabe chegou para o Elias e disse: não é você o perturbador de Israel? Por que vocês acham que o Acabe falou isso do Elias? Porque, gente, o Elias profetizava o erro do povo, contra esse erro, contra a idolatria, contra a rebeldia. O Elias falava das mudanças que precisavam ser feitas. Por isso ele era reconhecido como aquele que perturbava. Então, se você quer viver um cristianismo e não quer perturbação, é melhor você mudar de religião. Porque cristianismo, muitas vezes, é um chamado para essa inquietação, para essa mudança, entre aspas, para essa perturbação. Toda hora o Evangelho vai nos confrontar para que sejamos mudados. Toda hora o Evangelho vai nos chamar para que sejamos transformados. Toda hora o Evangelho vai nos trazer a uma realidade de mudança. Este é o caráter profético. O caráter profético é isso. É você sempre ser uma melhor versão de si mesmo. E é para isso que
os profetas chamavam o povo. Então, sabe qual que é o desafio que eu proponho para você essa semana? Que você seja um profeta, mas não um profeta só dos outros. Primeiro, seja um profeta de si mesmo. Profetize a respeito da sua vida. Pare, pense, tire um tempo a respeito disso. Se você não tem um lugar para isso, quando você for no banheiro, deixe o celular. Antigamente as pessoas iam no banheiro e meditavam. Agora elas vão no banheiro e ficam no WhatsApp, no Facebook. Desafio você a ir no banheiro e deixar o celular fora. Põe um aviso lá na sua casa, proibido usar celular no banheiro. O banheiro sempre foi um local de meditação. Então, se você não tem lugar para meditar na sua casa, faça isso. Eu sei que é chato, é estranho eu falar isso, né? Pô, pastor, que coisa desagradável falar um negócio desse na pregação. Nossa, se você é uma pessoa muito desagradável, pastor. Mas muito. Depois a turma vai me criticar a roda aí. Mas não tem problema, eu sou perturbador mesmo. Eu sou perturbador mesmo. Então, faça isso. Tire um tempo para você refletir sobre si mesmo. Aquela explosão que você deu, sabe? Aquela coisa que você falou. Aquela atitude que você tomou. Aquele negócio que você comprou e não precisava. Tudo isso. Reflita, profetize para o seu coração. Coloque isso diante de Deus. Depois, assuma um compromisso de ser também um profeta na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho. Seja lá um perturbador também. Assuma um compromisso de colocar isso diante de Deus e mudar as coisas que precisam mudar. Na sua casa, na sua igreja, no seu local de trabalho. Nós precisamos de profetas. Cada vez menos tem gente profetizando nas igrejas, mas profetizando de verdade. Não essas lorotas que a turma fala por aí, mas profetizando a mudança, profetizando a transformação dos corações, do comprometimento com Deus. Então seja profeta. Essa semana, seja um profeta. Porque profeta é uma pessoa comum. Profeta sempre foi uma pessoa que viveu um comprometimento com Deus, com a mensagem de Deus e com a transformação do Evangelho. Então, amados, encerrando, eu quero que vocês assumam esse compromisso, que vocês pensem dessa forma profética e vocês entendam, todos nós, eu me coloco nesse barco também, que todos nós temos condições, ganhamos de Deus a ação do Espírito Santo em nossas vidas, que pode fazer com que sejamos profetas. Então, profetize. Coloque isso diante de Deus e profetize. E daí, se você começar a olhar para si mesmo e falar, mas eu não passo de uma criança, eu não sei nem falar direito. Lembra do texto que eu li do Jeremias. O Jeremias, quando falou isso, Deus olhou para ele e falou, não diga que não passa de uma criança, porque aonde eu te mandar, você vai. E o que você tiver que falar, você vai falar. Porque eu sou aquele que capacita você. Deus nunca escolheu os melhores, mas sempre Ele escolheu aqueles que estavam dispostos. Então, sejamos profetas. Curva a sua cabeça. Abra o seu coração. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelos antigos profetas que serviram ao Senhor, profetizando, exortando, sofrendo também as consequências das suas profecias, profetizando muitas vezes aquilo que não era algo, que não era agradável aos ouvidos, mas necessário. E hoje em dia, Pai, nos livra, Senhor. Nos livra, Pai, de querermos ouvir só aquilo que nós queremos, só aquilo que é agradável, só aquilo que é bom, só aquilo que massageia o nosso ego. Traz em nosso coração discernimento, Pai, para podermos aferir, podermos medir também as coisas duras que nos dizem às vezes. A nossa primeira ação muitas vezes é refutar isso, é descaracterizar, é menosprezar, porque não queremos ouvir muitas vezes aquilo que vai de encontro à nossa vontade.
mas nos dê coração para ouvirmos os profetas que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Eu tenho certeza que o Senhor tem colocado muitos, mas nós, como povo no Antigo Testamento, também não queria ouvir, nós também hoje não queremos. Então, Pai, faz isso em nós. O Senhor sabe, sozinhos nós não conseguimos, mas o Senhor sabe que nós carecemos. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém.